A mitologia celta é complexa e expansiva. Espalhada por quase toda a Europa pelos celtas, povos bárbaros e crentes da mesma, a mitologia celta é composta por várias culturas de civilizações distintas, dando origem a novos conhecimentos regionais. No geral, a vida dos celtas tinha muita presença espiritual e mítica, graças aos druidas, que faziam parte da cultura celta diretamente, levando uma tradição inteira de crenças que foram repassadas oralmente para seus discípulos durante muitos anos de treinamento. Uma das civilizações que mais teve contato diretamente com essa mitologia era a romana. Com essa imersão romana, estamos acostumados com a história sobre os celtas terem se apropriado de deuses romanos, ou os deuses que os próprios romanos renomearam com seu sincretismo. Um dos maiores exemplos plausíveis de uma divindade celta que teve seu nome modificado é Epona, conhecida como a deusa cavalo. Ela ganhou popularidade na cavalaria romana de início, mas logo depois conquistou os romanos, que começaram a adorar a sua imagem em seus estábulos e casas. Epona também foi a única deusa com um feriado dedicado a ela no calendário romano. Sua data era dia 18 de dezembro. Epona se tornou uma divindade muito interessante e adorada, pois só a conhecemos porque os romanos a pegaram para si, e porque a falta de registro celta sobre ela nos impede de saber como ela era adorada. A figura da deusa Epona foi adaptada pelos romanos quando eles estavam saindo para conquistar terras. Assim que encontravam deuses, eles se reuniam e praticavam um tipo de sincretismo. Eles não duvidavam da existência do deus encontrado, mas sim se convenciam de que qualquer deus ou deusa possuía uma versão romana, e assim eles construíram a figura de Epona. O sincretismo foi eficaz, pois os romanos estavam certos em classificar deuses locais como versões dos mesmos deuses que eram adorados em Roma. Um exemplo disso está em várias mitologias, das mais conhecidas às mais desconhecidas. Assim vemos que todas as divindades evoluíram e se transformaram a cada cultura, porém há certas características que se mantêm como as mesmas. Dessa forma, o mito de uma deusa nos ajuda a entender outras divindades existentes. Por volta de 100 a.C., estudiosos acharam a primeira referência romana a Epona, que dava a entender que a divindade estava por perto bem antes dessa época, tendo uma história longa como uma deusa dotada de poder. Para os romanos, Epona era a padroeira dos cavalos, e também era chamada de a Grande Égua. Isso fez os romanos a adorarem mais, pois a cavalaria era muito importante para eles, assim como esses animais também. Você quer saber tudo sobre a história de Epona, a deusa gaulesa dos equinos? Já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo desse universo mitológico. Várias lendas celtas e gaulesas sobre Epona se perderam com o tempo, mas esse povo deixou muitos inscritos e monumentos especiais a respeito da deusa, o que dá vida e sentido às evidências para essa divindade. Epona possui diversos altares e alguns santuários por toda a Europa. Vários seguidores dessa deusa faziam parte das instalações militares pelo Reno e Danúbio. Na Borgonha, as pessoas adoravam a deusa em pequenos santuários ou em suas casas. Epona possuía 2 dedicatórias nas ruínas de um templo em Nievre, com um destes dedicando lugar para ela. Muitas pessoas colocavam tokens e flores em suas casas ou estábulos para a deusa cavalo, junto com estatuetas, que foram encontradas por estudiosos, o que prova que havia uma adoração pessoal do povo para Epona. Como eu disse antes, Epona não possui lendas celtas escritas, o que pode ter se perdido, mas o fato de os celtas terem deixado evidências sobre a história dessa deusa nos permite saber um pouco da história e dos ditos sobre a divindade. Esse escrito sobrevivente de Epona é sobre sua origem, e foi escrita por um escritor grego chamado Agesilaos, que o escreveu durante a queda do Império Romano. Ele conta que Epona nasceu de uma égua, sendo filha de um homem, Folônios Stelos. Ele não gostava das mulheres e as desprezava, e então se envolveu com uma égua, que deu à luz a Epona, uma criança cheia de luz e alegria. Aquela era a deusa dos cavalos. Para as lendas celtas, o nome atribuído a qualquer divindade é primordial para seu futuro, descrevendo a criatura e toda a sua função, assim como no caso de Epona. Sua nomeação é dada pois acredita-se que a mãe de Epona talvez tenha tido uma natureza divina, assim como sua filha poderia ter seguido uma deusa padroeira dos cavalos anterior de alguma forma. Stelos também conta que Epona tinha outros nomes, que poderiam mudar a cada língua e mito que ela estava inserida. Os nomes eram Masha e Rhiannon, além de Epona. Pouco importa essas nominações, pois a imagem da deusa não mudava à medida que um outro nome fosse dito em sua referência.
Sua figura era de uma mulher que possuía cabelos bem longos, que ficava montada em uma sela, em cima de uma égua branca. No aspecto Epona, a deusa aparecia como mulher, de cabelos bem longos, deitada quase nua em uma égua branca. A escritora Patricia Monaghan diz que Epona era capaz de assumir ambas as formas tangíveis de seus pais, e que ela, quando queria, aparecia como um rio com água abundante. Tais características sugerem que Epona poderia ser uma deusa da fertilidade ou um espírito do mar, pois a cultura celta havia dessa forma. Algumas pequenas imagens da deusa Epona foram encontradas em alguns celeiros e estábulos da Europa, provando a adoração a ela. Foram encontradas estátuas com guirlandas de rosas e algumas vezes uma cabeça de égua. Pessoas de regiões alemãs confeccionaram placas representando a forma humana de Epona com potros. Essa deusa é muitas vezes retratada cavalgando ou alimentando com felicidade um cavalo, estando acompanhada de um cachorro algumas vezes, que também é seu animal sagrado. Ela também é retratada segurando milhos ou com eles no colo, enquanto carrega uma taça. Por conta de sua característica especial com os cavalos em geral, a deusa Epona ocupou um lugar primordial na cultura gaulesa, já que o cavalo é uma figura mais do que importante para eles. Epona era muito venerada entre os homens do exército, e provavelmente pelas pessoas do campo pelo mesmo motivo, os cavalos. Por esses motivos, podemos pensar sobre a importância de Epona. Tudo indica que ela era muito mais do que uma deusa cavalo para os gauleses. Ela também era a personificação da soberania e da terra. Por esses motivos, também podemos ligar o fato de os romanos adotarem Epona para eles, a fazenda romana, além de terem se apossado das terras celtas. Já na arte, Epona se apresenta de forma variada, onde sua aparição depende da origem da representação. Para começar, geralmente Epona está vestida e na presença de cavalos ou outros animais equinos, ora sozinha, ora como celibatária, livre de prazeres mundanos, ou seja, como uma santa. Todas as inscrições sobre Epona foram escavadas em lugares que fazem parte da antiga Gália e da Alemanha, assim como em Roma ou em algumas províncias de Danúbio. Essas inscrições encontradas foram assinadas por alguns soldados, além de terem sido encontradas perto de seus assentamentos. Sobre as representações encontradas de Epona, a primeira foi encontrada no lado nordeste da Gália e também na região de Remo. Essa representação mostra a deusa sentada em cima de uma égua, e às vezes um potro estava presente. Por ser carregada por um cavalo, Epona também aparecia como uma figura funerária, podendo evocar uma viagem ao submundo. Assim, ela é uma representação feminina, simbolizando a alma de um falecido. Essa figura é considerada consistente em relação ao folclore religioso da antiguidade. Da segunda representação de Epona, a deusa está com vários cavalos em volta, sendo alguns que ela alimenta às vezes. Essas representações de Epona com estes equinos são encontradas frequentemente no centro de Gália. Também há outras formas de representar Epona, onde a deusa se encontra deitada em um cavalo ou égua, onde está seminua. Essa representação foi encontrada em Allerey, na Borgonha. Às vezes ela está também acompanhada de um cachorro, ou por diversos deuses, espíritos ou deusas. Sobre a soberania que Epona pode estar ligada, além de ser a deusa dos cavalos e da fertilidade, por ela ter sido evocada pelo imperador romano, ela pode possuir certa ligação com o governo romano, já que o cavalo é um símbolo completo e direto de soberania para esse povo. Ligado a essa soberania, em alguns rituais da realeza, o rei devia se envolver com uma égua e sacrificá-la após isso. Em outros rituais, ele deveria se sentar em um banho feito de sangue e caldo da égua morta. Existem outros deuses, deusas e espíritos ligados ao cavalo, tendo o equino seu símbolo principal e sagrado. Porém, poucas dessas possuem uma ligação tão forte com o terreno quanto como é retratado no caso de Epona. Assim, a deusa cavalo se tornou uma deusa ligada à terra e fertilidade, regência e possivelmente ao submundo, indo de padroeira dos cavalos a esse tipo de autoridade. Os romanos adoravam essa deusa chamando também de Epona Regina ou Epona Augusta, a invocando em nome de seu imperador. Epona também possuía um santuário sagrado em sua homenagem no quartel dos guarda-costas imperiais. Muitas outras divindades celtas foram perdidas e esquecidas com o tempo, pois há muitos registros celtas que desapareceram da história, se mostrando um mistério. Já Epona resistiu do seu jeito, não entrando para essa lista totalmente. Os celtas não fizeram estátuas de Epona, assim como não faziam de suas divindades, mas esta possui estátuas e monumentos com várias representações, graças à apropriação dos romanos. Essas estátuas quase sempre possuem cavalos junto com a deusa, o que destaca sua origem e maior referência. Para uma cultura que não escrevia seus mitos, Epona foi agraciada por toda a representação romana, fazendo de suas imagens um grande tesouro, que foi essencial para ter a
a sua história deduzida, entendida e montada por causa delas. A deusa Epona é fascinante, e não apenas pela história de seu mito e sobre a história romana a respeito das variações que essa civilização montou para a deusa, mas sim pelo que a sua história ensina e como Epona nos lembra que muitas coisas que não sabemos sobre os deuses podem ser infinitas vezes mais coisas do que as que sabemos. Ou seja, ninguém sabe da maioria ou de todas as coisas a respeito de deuses. Fora as variações que vários deuses têm em cada mitologia, a história descoberta de Epona também nos lembra que qualquer história é e está incompleta, por mais que não pareça. O universo mitológico é profundo, e se você gostou desse vídeo, dê o seu like e aproveite para comentar qual personagem mitológico ou mitologia você gostaria de ver a sua história aqui. Se inscreva e ative o sininho para não perder mais nada sobre esse profundo universo mitológico. Valeu!